Olá, eu sou Dimas, professor de matemática no ensino fundamental e médio, e estou com uma proposta para você, aluno motivado, que quer ir se preparando aos poucos para os vestibulares, para Enem, para concursos públicos, de uma forma totalmente gratuita. E a proposta é estar trabalhando com a resolução de questões de vestibulares gradativamente, uma a uma. E eu até aconselho você para que faça a leitura de cada um dos problemas, pause aí a videoaula e tente fazer sozinho. Se você conseguir, ótimo, significa que você já adquiriu as ferramentas necessárias. Se você tiver dúvida, roda mais a videoaula e eu vou estar explicando aí detalhadamente como resolver. E nesse projeto eu vou estar trabalhando com a resolução de problemas que caíram nos vestibulares das melhores universidades do Brasil. E saiba você que a matemática é semelhante à tarefa do pedreiro. Antes de você partir para a resolução de um problema, você tem que ter algumas ferramentas. Assim como o pedreiro, ao sair de casa para fazer o seu trabalho, precisa selecionar as suas ferramentas, também o aluno que quer realmente resolver os problemas matemáticos precisa de ter essas ferramentas. E gradativamente a gente vai tentando buscar essas ferramentas. Quando você se deparar aqui com algum cálculo que você não sabe como resolver, com alguma propriedade que você não conhece, vai uma dica, eu tenho nesse mesmo canal várias videoaulas que podem lhe ajudar a adquirir essas ferramentas. De posse delas, aí nós vamos à prática. Por quê? Muitos alunos chegam e falam comigo: professor, matemática não entra na minha cabeça por nada. Mas a matemática, ela não entra na cabeça da gente como um passe de mágica. É preciso muito estudo, muita dedicação, muita prática para que você adquira as ferramentas que possam lhe ajudar a resolver os problemas matemáticos. Espero que você goste. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. O valor da expressão 10 elevado a n sobre 2 vezes 10 elevado a m menos 1 mais 10 elevado a n mais 1 sobre 10 elevado a m multiplicado por 10 elevado a n sobre 2 mais 10 elevado a 2 mais n sobre 2 é alternativa A, 1, alternativa B, 10, alternativa C, 10 elevado a m, que multiplica n sobre 2 menos 2, alternativa D, 10 elevado a m menos n sobre 2 mais 2, alternativa E, 10 elevado a menos 1. Vamos fazer uma releitura aqui da expressão 10 elevado a n sobre 2, multiplicados por 10 elevado a m menos 1, mais 10 elevado a m mais 1, sobre 10 elevado a m, que multiplica 10 elevado a n sobre 2, mais 10 elevado a 2 mais n sobre 2. Antes de começarmos a resolver essa expressão, temos que recordar as propriedades das potências. Observe que esta expressão tem todos os termos na base 10. Então, se trata de potências de mesma base. Nós precisamos rever a propriedade que diz respeito à divisão de potências de mesma base e a propriedade que diz respeito à multiplicação de potências de mesma base, uma vez que a gente vai ter que fazer esses dois tipos de cálculos aí. Nessa música, a gente trabalha isso de uma forma um pouco extrovertida, para que o aluno possa memorizar com mais facilidade as propriedades. Veja. Ó marinheiro, marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender, marinheiro só, a calcular qualquer potência, marinheiro só, e nunca mais esquecer, marinheiro só, para calcular potência, que tenham as bases iguais, marinheiro. É tão fácil, é muito simples, marinheiro. É simples até demais. Marinheiro.
para se multiplicar. Veja como vai ficar. É só conservar a base e os expoentes somar. E para se dividir se resolve facilmente. É só conservar a base, diminuir os expoentes. Observando essa expressão, nós podemos concluir que dá para simplificar esses dois termos aí externos aos parênteses. No numerador, 10 elevado a n sobre 2, dividido por, no denominador, 10 elevado a m. Então, na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Logo, teremos 10 elevado a n sobre 2 menos m, que multiplica 10 elevado a m, menos 1 mais 10 elevado a m mais 1. O denominador agora restou somente aqueles termos que estavam dentro do parêntese, porque o que estava externo ao parêntese a gente simplificou. Agora podemos efetuar a multiplicação. Na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, resulta em 10 elevado a n sobre 2, menos m, mais m, menos 1. Na multiplicação desse termo externo ao parêntese pelo segundo termo do parêntese, teremos 10, que é a base conservada, elevado a n sobre 2, menos m, mais m mais 1. Conservamos o denominador uma vez que não houve nenhuma movimentação nesse denominador. E vamos observar que menos m mais m podem ser cancelados. No segundo termo também, menos m mais m podem ser cancelados, resultando assim em 10 elevado a n sobre 2 menos 1, mais 10 elevado a n sobre 2 mais 1. No primeiro termo aqui, podemos aplicar o inverso daquela propriedade que diz: na divisão de potências de mesma base, podemos conservar a base e diminuir os expoentes. Logo, se esses expoentes estão numa subtração, podemos colocar 10 elevado a n sobre 2 sobre 10. Isso é uma divisão. No segundo termo, temos aí 10 elevado a n sobre 2. Então, podemos transformar isso numa multiplicação de potências de mesma base. Uma vez que a propriedade diz, na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, se os expoentes estão somados, logo, também podemos fazer o inverso e escrever 10 elevado a n sobre 2 vezes 10 elevado a 1. E o expoente 1 a gente nem utiliza. No denominador, continua 10 elevado a n sobre 2, mas no segundo termo aí do denominador, também aparece uma adição. Logo, podemos transformar numa multiplicação de potências de mesma base. Então, no denominador, nós podemos concluir que 10 ao quadrado dá 100, multiplicado por 10 elevado a n sobre 2, uma vez que veio de uma soma, então é uma multiplicação de potências de mesma base. Como em todos os termos da expressão aparece 10 elevado a n sobre 2, nós podemos cortar todos, simplificar todos, ou seja, dividir todos os termos desta expressão por 10 elevado a n sobre 2. Nesse caso, todos os lugares que tiver 10 elevado a n sobre 2 vai dar 1. Então, fica 1/10 mais 1 vezes 10 sobre 1 mais 100 multiplicado por 1. Então, resolvendo, nós teremos 1/10 mais 10 sobre 1 mais 100. 1 mais 100, 101. O numerador
Para somar duas frações, eu tiro o menor múltiplo comum, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ou seja, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 10 dividido por 10, 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 1, 10 vezes o 10 do numerador aí, 100. Então, nós vamos ter 1 mais 100, que é 101, sobre 10. Como nós temos no numerador o 101, no denominador o 101, podemos dividir ambos os termos dessa expressão por 101. Encontrando assim um décimo no numerador e 1 no denominador. Mas todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, um décimo dividido por 1 é um décimo mesmo. Como você sabe, esse 10 do denominador eu posso passar para o numerador desde que eu coloque o seu expoente negativo. Assim, a alternativa correta é a letra E.